Instituto Professor Calazans. Olha só o bate-papo de hoje com um profissional da área. Daqui a pouco nós vamos apresentá-lo. O assunto é do namoro ao divórcio, dentro de um aspecto jurídico. Antes de nós iniciarmos o bate-papo propriamente dito, eu vou fazer algumas perguntas para ele, que não vai ser respondida agora, mas vai ser sim respondida durante o nosso bate-papo. Regime de casamento. Doutor, antes da tua apresentação, você não vai responder agora, mas eu acompanhei um caso muito interessante. Um casal, um garoto estava se casando com uma garota e ambos tinham um dinheiro para comprar uma casa. Um exemplo aqui, a casa de 1 milhão, os dois tinham cada um 500 mil reais. Na verdade, ele tinha 500 mil reais, ela não tinha nada. Mas o pai dela se prontificou a pagar a metade. Então vamos lá, então ele tinha 500 mil, ela não tinha nada, o pai dela se prontificou. Mas ele fez uma exigência, ele daria os 500 mil reais, né, e compraria a casa, mas a casa ficaria no nome dela e o regime de casamento deveria ser por comunhão parcial. Eu achei estranho isso aí, né? Mas a gente vai falar daqui a pouco, a gente aconselha jovens no aspecto emocional e também no aspecto jurídico. Eu pedi para ele ver melhor essa situação. Eu achei, porque o pai, olha que coisa interessante, o pai não acreditava muito nesse casamento, no relacionamento. Então eu acho que tem algum aspecto, uma consequência jurídica interessante que você pode responder durante o nosso bate-papo. Tem ou não tem? Tem sim. Já a gente vai responder isso aí. Eu achei interessante pedir para que ele avaliasse melhor, ok? É possível mulher pagar pensão para o marido? Claro que em situação de separação. Eu estou acompanhando um caso que, dentro de um contexto geral, a gente percebeu que um determinado casal está para se separar e o marido está numa situação periclitante e tudo leva a crer que se essa separação se concretizar, tudo indica que ele está preparado para pedir pensão dela. E o doutor aqui vai, sim, responder se isto é possível. E aí eu vi, recentemente, guarda de pets, uma briga entre casal que se separaram e estavam brigando ali na justiça quem é que deveria ficar com o animal de estimação. Então, o nosso bate-papo é do namoro ao divórcio, e é claro que nós temos aqui uma cerimônia, e eu entendo que a cerimônia de casamento, a concretização, seja ela religiosa, até mesmo jurídica, judicial no cartório, seja lá o que for, ela tem alguns precedentes que nós precisamos avaliar. Depois que casou, aí é só sofrer as consequências se tudo não foi bem planejado. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans, estamos aqui do IPK, do Instituto Professor Calazans, estamos aqui no SampaCast, Lapa, Vila Romana, São Paulo, capital, com apoio técnico da Thaís. Thaís, muito obrigado. E estamos aqui hoje com o doutor Clécio Marcelo. Clécio Marcelo, que é o especialista que vai responder essas perguntas. Clécio, faça a sua apresentação. Para mim é um grande prazer tê-lo. Prazer, professor. Tudo bem com o senhor? Tê-lo a bordo. O senhor, por causa do cabelo branco? O prazer é todo meu. Também estou repleto de cabelos brancos. Isso é experiência, sabedoria da vida, né? Com o tempo, nós vamos adquirindo. Ainda bem, né? Graças a Deus. E a gente está aí mantendo foco. Tem uns que caem, né? A gente está aí o segurando. Meu ainda bem que não cai, por enquanto. Por enquanto. Mas vai cair, não. Se não caiu, não caiu até agora. Então, professor Clécio é especialista em? Direito de família e sucessões. As duas coisas estão bem ligadas, então? Estão bem ligadas, mas são institutos diferentes, né? São institutos diferentes, Exatamente. Mas a gente vê. As pessoas confundem muito, mas são ramos diferentes. São ramos diferentes, mas são interligados. São interligados, né? O professor, quer fazer já trabalhando como advogado? Professor não, doutor, né? Doutor Clécio, quanto tempo como advogado? Eu trabalho há 25 anos na área, né? Especializado pela OAB São Paulo e também membro da Comissão de Direito de Família da OAB de São Paulo, em Direito de Família e Sucessões. Ah, é? Você é membro? E aí estamos advogando. Que subseção? A subseção São Paulo, né? Subseção São Paulo. A secção São Paulo, né? A central. Tá. Isso.
Muito bom. Esse é um assunto interessante. Vamos lá. O senhor, você, doutor, quer começar com o quê? Quer começar a responder algumas perguntas ou quer fazer uma introdução pessoal? Eu gostaria de já responder as perguntas para introduzir direto ao tema, né? Então, como o senhor perguntou, o senhor pode repetir, por favor, a pergunta vamos lá, do voltar casamento, para eu... da doação do imóvel antes do casamento, do valor? Então, do namoro ao divórcio, então nós entendemos que o casamento ele começa antes. Eu acho muito interessante que, eu não sei você, mas eu trabalho num instituto, e nesse instituto a gente aconselha muitos jovens que estão prestes a casar, até pessoas que não são jovens, né? Pessoas assim. Mas a gente vê, doutor, vê se é verdade isso aí, é uma percepção minha, que muitas pessoas, se melhor orientadas, deveriam casar de uma forma diferente ou entender. Então, eu entendo que muitos divórcios, eles se dão porque não houve uma orientação, tanto na esfera temperamental, psicológica, eu vou falar um pouquinho aqui, sim, quanto também na parte jurídica. O senhor concorda comigo? Plenamente, absolutamente. O planejamento, as relações humanas, independente de ser entre casal, até mesmo entre as pessoas, colegas, sócios, elas são conturbadas. É uma sociedade, não é? É uma sociedade. O pessoal vê muito amor, mas esquece. Não. O casamento é um contrato, né? É um contrato. Existe o amor, que é o que prevalece, que faz o casamento prolongar por muitos anos de vida ou até o final da vida. É o amor que prevalece. Mas não é só o amor. Não se vive de amor. Se vive também de um contrato. Então, o casamento é um contrato. Então, se eu falo de contrato, eu estou falando de aspecto jurídico. E essa percepção poucas pessoas têm. Poucas pessoas têm. Infelizmente, as pessoas acham que é só amor. E ninguém vive de amor. Se você não batalhar, não for à luta, sair de casa cedo e trabalhar, ninguém vai viver de amor. Então, o casamento, ele tem que ser pautado pelo contrato. Ou seja, você tem que se relacionar bem com seu cônjuge. Mas antes disso, você tem um combinado. E você deve conhecer as pessoas antes de se casar. Já no namoro já tem uns resquícios, já tem umas origens de quem é aquela pessoa que você pretende se casar. E você não deve ir direto ao cartório e casar por emoção, ou porque a família está impondo, ou porque você acha que é bonito, ou porque você acha que vai dar certo, ou porque você ficou grávida. Nada disso. Principalmente por esse setor aí. Eu já vi, eu já tive a oportunidade de ver que pessoas que casaram porque estavam grávidas, a gente, como conselheiro, a gente dá o conselho, olha, você vai casar porque engravidou, às vezes o casamento piora a situação. Já viu isso ou não? Exatamente, ocorre muito isso. Já viu? O insucesso, piora a situação, né? O insucesso casou porque engravidou. Tudo bem que talvez não tenha sido nem vou falar aqui como um erro, talvez tenha sido uma gravidez não planejada, não programada, e a pessoa quer corrigir, mas em certas situações não é uma correção. Não. É um agravamento. É uma punição, né? É um agravamento Inclusive, eu estou com um caso agora que foi recentemente, semana passada, foi isso mesmo, a pessoa, inclusive, nem casou, né, mas está junto, e ela de madrugada foi socorrida com um neném, recém-nascido, no teu mês, e ela apanhou, meu Deus, violentamente, meu Deus, ficou agredida, foi socorrida por uma pessoa, e depois nós ficamos também que ela se uniu, né, por causa da gravidez, e apanhou durante a gravidez muito. Meu Deus. Então a gente vê. Mas vamos lá. Uma das perguntas é sobre o regime do casamento, né? Eu contei um caso no início que o pai da moça, da noiva, fez propôs uma condição de que se casasse desde que fosse por separação de bens. E a casa fosse registrada no nome dela antes do casamento. Quais são as consequências aí? O pai acreditando que o casamento não iria prevalecer. O que você acha aí? Realidade... Se separar... Vamos fazer uma pergunta aqui. Se o casal viesse a se separar, o que aconteceria com ele? Então, que o senhor tinha falado no começo, comunhão parcial, mas na realidade é separação total de bens. Desculpa. Separação total de bens. Não, o caso foi comunhão parcial que ele propôs. Foi a proposta do sogro. Não, o comunhão parcial, ele vai comunicar. Mas, fazer uma pergunta, a comunhão parcial só não se comunica aquele que foi adquirido após o casamento? Veja bem, a comunhão parcial, ela fala que tudo que foi adquirido juntos é do casal. Então, ela, no caso, adquiriu o bem antes que o pai deu o valor para a aquisição do bem. Tá. Correto? Mas esse bem ele não custa R$1 milhão e o rapaz não tinha os 500 mil dele? Sim, mas foi antes do casamento.
O pai fez a escritura, foi passada no nome dela. Então ela já adquiriu antes de casar com o rapaz que tinha os 500 mil. Isso. Então o bem é particular dela. Então, mas ele deu os 500 mil. O pai? O pai, vamos lá, R$1 milhão. Sim. O pai deu 500 mil. Sim. E ele, o noivo, deu 500 mil. E escriturou o imóvel só no nome dela? Só no nome dela. Foi. Isso aconteceu, tá? Eu acompanhei. Então ele doou os 500 mil para o rapaz, o noivo. Ele não acreditava nisso. Repito, ele não foi orientado. Porque ele deu os 500 mil, mas eles casaram no regime de comunhão parcial. Comunhão parcial. Prevalece o regime de casamento. Eles casaram depois. Só que ela adquiriu bem antes. Então ele fez uma doação para ela. Então ele deu os 500 mil para a noiva. Porque na realidade, quando você vai casar, o que vige é o regime. Tá, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: e qual o valor que pagou? A pergunta que eu faço é o seguinte: caso eles se separassem. Caso se separassem, o bem é dela, é particular dela. Tá, agora, se caso ela vier a falecer, o bem vai para ele, que é casado com ela. Muito bem, então eu achei isso muito interessante. Por que eu falo isso? Eu acompanhei esse caso e falei para ele, porque na cabeça dele, ele que não conhecia o... Se tiver filhos, o bem vai para ela, para ele, né? Se não tiver filhos, vai para o ascendente, que no caso é o pai. No caso aí, pro pai, olha que coisa interessante, né? Se não tiver filhos. Até o pai tá nessa Mas jogada. Em caso de separação, aí o bem é só dela. Então, ele não foi bem orientado, porque na cabeça dele, ele estava dando bem. Não, ele falou assim, não, regime de casamento tanto faz. Não. Então, só que coisa interessante. Então, havia uma consequência, um possível prejuízo para ele. Um enorme prejuízo. 500 mil reais são um valor considerável, né? Então, um imóvel. Aqui é só um exemplo do que eu estou dando aqui, que muitas vezes as pessoas precisam conhecer. Ele falou, o doutor Clécio falou no início que casamento é um... contrato, e nós precisamos saber. Nós não vamos aqui dar aula sobre casamento, comunhão parcial, comunhão total. Não é o caso aqui hoje. O nosso objetivo, a finalidade, é mostrar que aquela pessoa que vai casar, ela precisa ter uma orientação, e a gente normalmente não vemos isso, né, doutor Clécio? Exatamente, mas eu fico admirado, inclusive nos dias de hoje, em pleno ano 2024, o rapaz, ele era loucamente apaixonado por ela, porque ele doou o valor para... Ele não pode nem falar que foi golpe, né? Porque se ele transferiu o valor para a noiva, foi de livre e espontânea vontade. Então ele não pode alegar que ele foi enganado, porque... Ele não foi enganado, mas ele não... Foi ignorância no sentido de desconhecimento. Ele não procurou saber os direitos dele. Então para mim ele foi induzido. Para mim, desculpa a expressão, foi um golpe, desculpa. Não dela... Aqui, percepção minha. Sim. Foi um golpe. Percepção minha, que o pai não acreditava no casamento, falou, esse casamento não vai dar certo. É percepção minha, posso ter errado. Poderia, em tese, alegar uma má-fé, uma simulação aí. Mas no caso não cabe, porque difícil, né? Exceto se ele estivesse bêbado ou drogado, ou coagido de alguma forma. Agora, se espontaneamente... Ele foi espontâneo. Então ele vacilou, essa é a grande verdade. Não é que ele vacilou. Ele não se precaveu. Porque eu faço a pergunta, procure sempre um advogado. Já viu essa frase? Exatamente. As pessoas não procuram um advogado e depois sofrem as consequências. Então, para mim é um clássico exemplo de uma ignorância no sentido de desconhecer os seus direitos. Então, quando eu vou orientar um casal a casar, eu pergunto, qual regime? Sim. Sem que eu me intrometa. Não vou me intrometer, cada um casa, mas aí eu... Qualquer um. Não, cuidado, dê uma olhadinha nisso, procure um advogado e dê uma olhadinha nesse assunto, porque depois o senhor que fez muitos divórcios tem problemas seríssimos em relação a isso. Muitos divórcios, cada motivo assim que é banal. Banal, e a gente vê que foi uma falta de orientação anterior. Total, e até mesmo a intolerância do ser humano, né? A gente vê muito isso, pessoas com 31 anos de casado, por exemplo, que resolveu se divorciar porque o marido ia na igreja. E ela não aceitava porque ele só convidava ela para ir na igreja. E ela entrou com uma ação de divórcio, o rapaz de uma certa denominação, de uma igreja, e ele foi intimado, foi citado e não se manifestou. E o juiz decretou o divórcio. Só porque ele não ia para a igreja com ela. Porque ele chamava ela para ir para a igreja e ele chamava ela para ir na igreja e ela não quis ir, e ela resolveu se divorciar por esse motivo. E tantos outros também, em caso de desemprego, tem muitas situações. Eu vi o doutor Clécio, que eu não acreditei. Eu só acreditei porque eu acompanhei o caso. Sim. Recém-casado, pouco tempo de casado, eles se separaram porque ela comeu o iogurte dele. Meu Deus, foi. Não acredito. Primeiro foi alegação. Foi.
E separaram. Porque ele comprava iogurte, ele colocava na geladeira e quando ele ia tomar tinha menos ou não tinha porque ela tinha comido. Esse foi o argumento. Na verdade... Não será um pretexto? Não é argumento, é um pretexto, né? As coisas não estavam bem antes, mas esse foi pelo menos o argumento que ele alegou. Sim. Aí você vê que tem... A gente vai falar um pouquinho sobre o argumento. Vamos lá. Outra pergunta aqui, o doutor Clécio. É possível a mulher pagar a pensão para o marido? Absolutamente sim, porque a Constituição, no artigo 5º, fala que todos são iguais perante a lei. Mas e essa percepção essa percepção está bem clara perante perante as mulheres? Claro, porque, veja bem, hoje, em sua maioria dos julgados, os juízes não têm dado alimentos, desde que, numa separação, tanto para a mulher quanto para o homem. Desde que eles tenham condições de trabalho, desde que eles tenham saúde, desde que ele não tenha uma idade muito avançada que não consigam recolocação no mercado de trabalho, os juízes, eles deferem só nesses casos. Se não houver esses casos, o juiz não defere, porque o juiz fala que cada um está apto para o trabalho. Eu gostaria eu vou fazer um parênteses aqui, doutor. Eu estava conversando com um um colega de trabalho, e ele falou isso. Não, que era uma mulher profissionalmente muito bem posicionada no mercado, muito bem posicionada em termos de salário. Sim. E eu falei, ela vai separar? Não, e o marido, melhor ainda, ela era muito bem posicionada, ganhava muito bem e tinha vida independente. Sim. E o marido, melhor ainda, né? Então, mas ela vai separar e vai pegar tanto do marido. Não é bem assim. Não, se ela trabalha. Ela trabalha. Não vai ter direito a pensão. E o camarada alguma. começou a discutir comigo, eu falei assim, não sou advogado, não quis advogar. Mas não sou especialista nessa área, mas eu falei para ele, não é bem assim que a coisa funciona. Não, Calazans, você nem tem o AB. Aí ele jogou, falei, tudo bem, não tem o AB. Mas, doutor, o senhor que tem o AB e o senhor que é especialista na área, é possível uma separação e que cada um viva a sua vida sem que um leve a pensão do outro? Sim, hoje é o padrão, hoje é que os juízes fazem. Esse é o padrão, inclusive. O juiz, quando você entra com a ação, tem os pontos controvertidos e que as partes fixam esses pontos. E aí é dito se dispensam, principalmente quando vão fazer acordo ou não, quando não tem acordo, um pede pensão para o outro. E o juiz vem das condições que realmente o outro necessita, já por idade avançada, por não ter condição, tanto para o homem quanto para a mulher. Tem mulher muito bem sucedida e o marido, por exemplo, sofreu uma enfermidade. Ainda que não tenha ficado inválido, mas não consegue mais dar uma colocação no mercado de trabalho. Se ele tiver essa debilidade e ela tiver condições, normal o juiz imputar uma pensão para ela pagar a ele e vice-versa. Esse caso que eu estou acompanhando é exatamente isso. O marido está gravemente ferido, doente, enfermo, uma situação difícil. Ainda que não esteja enfermo, mas se ele provar que ele tem batalhado emprego, eu tenho 65 anos, não sou aposentado, não sou dependente de LOAS, mas eu estou tentando me qualificar no mercado de trabalho, estou lutando, pego latinha, vendo limão, mas não estou conseguindo me sustentar, isso não é o suficiente, o meu aluguel é muito alto, eu tenho despesas altas com remédio, medicamentos, ou outras despesas até mesmo com alimentação, ele pode sim pleitear o alimentos para a mulher, para que complemente a renda ou até a falta de renda que ele venha a ter. Achei interessante essa colocação. Repito, nós não vamos entrar aqui em detalhes, depois a gente vai deixar o contato com o Dr. Clécio, mas eu repito, eu que tenho trabalhado nesta área, eu vejo grande ignorância dos envolvidos, trazendo aí grande prejuízo. A gente não pautou nada, né? A gente não falou que vai falar aqui, que não vai falar, o bate-papo é bem tranquilo. Mas eu vi agora uma avó indignada. Sim. Uma avó indignada porque o filho dela estava devendo pensão e ele sumiu do mapa, ninguém achava. E ela teve que pagar a pensão. A avó, a mãe do, do sumido aí. Absolutamente. É possível também, doutor? Completamente. Passou salvo engano, 6, 7 anos atrás, de uma avó que foi parar na prisão. A avó foi... Sim. Tá. Sim, porque na realidade você tem que executar o pai. E o pai a mãe, sumiu, no caso. Deu uma de migué. Sim, aí se a avó ou o avô tem condição, ela é intimada a pagar os alimentos. E se ela não tem condições, ela vai ser presa. Ou o avô também, já aconteceu isso. Já teve cliente minha que divorciou-se e não tinha filhos, e no caso foi uma traição que ocorreu dela contra ele. Ela pagou pensão durante muitos anos até o ex-marido falecer. E a avó, ela pode normalmente pagar pensão, ela não pode ser executada primariamente, de primeiro modo. A criança vai entrar com ação contra o pai tendo sumido, o pai não tendo condição, o pai tendo desaparecido, e a avó
vai ser intimada para pagar os alimentos, porque os alimentos, muita gente confunde, os alimentos, eles têm os alimentos civis, os alimentos de sobrevivência, tem vários tipos de alimentos. Você pode pedir até alimentos para o seu vizinho, você sabia disso? Ah, é? Você pode pedir alimentos pro seu irmão, pro seu filho. O pai pode pedir alimentos pro filho. Mas desde que se comprove a miserabilidade, a condição que a pessoa está, ela tem direito aos alimentos. Eu achei interessante questão de sobrevivência. Olha que coisa interessante. O pai pode pedir para o filho. Sim. Inclusive teve um caso muito famoso no Brasil, Marlene Matos, lembra da Marlene Matos, que era assessora da Xuxa? O pai dela pediu alimentos para ela. Eu não sabia desse caso. Aconteceu isso aí, não lembro detalhes, mas se não me engano ela pagou. Mas os pais, em situação de miséria ou situação periclitante, pode pedir também. Não é questão isso? de sobrevivência. Questão de sobrevivência. Muito interessante aí. Repito que o assunto é mais profundo. A gente está aqui no bate-papo de 40 minutos. O assunto aqui é para despertar as pessoas para que elas se atentem para esse assunto. Exatamente. E aí, o doutor, a gente pode mudar de assunto ou pode voltar? Sem... Não, pode conduzir. Tá. Aquelas perguntas que você falou sobre o PET, né? E o PET, e aí? Eu já vi, eu achei interessante que hoje... Não sei se você já trabalhou com isso, essa situação. Já. Guarda de pet? Já. É mesmo? A guarda, ela é compartilhada, né? É o que prevalece. Hoje você entra com uma ação de divórcio com guarda de filhos, geralmente a guarda é compartilhada, principalmente quando se mora perto. E o que é o compartilhamento de guarda? O compartilhamento de guarda não tem nada a ver com o tempo que você fica com o filho, ou no caso com o pet, mas sim com as decisões... Pet e filho tem guarda compartilhada? Eu posso usar esse termo? Tem também para pet. Para pet? Como que funciona isso aí? O que acontece? As decisões do pet, medicamento, onde eu vou tosar, passeio, como que está o pet, você tem o direito, por exemplo, ficou com a sua ex-esposa, o pet, no apartamento dela. Você, determinados dias da semana, vai pegar o pet em certos horários e você pode levar ele para sua casa, ficar com ele, participar, devolvê-lo no tempo aprazado. Isso daí é o combinado, né? Agora compartilhada, ela prevalece o bom senso do casal. Olha que coisa interessante. A mulher separou e ficou com o animal. Sim. Uma pergunta. Aí esse animal teve ali, ficou doente, gastou 10 mil reais numa cirurgia. Sim. O pai é obrigado a pagar? Sim. É mesmo? Sim. Se a guarda é compartilhada, agora se ela então, ficou... Esse tanto de guarda porque se ela ficou só com ela, aí você pega a pessoa pelo egoísmo. Se ela não quis compartilhar a guarda, ela vai ter... o animal é só dela, a despesa é só dela. Agora, se a guarda é compartilhada, é como se fosse um filho. E muitas pessoas hoje têm os pets como se filho fosse, né? E na realidade não é, né? Pro direito, animal é considerado coisa. Só que as pessoas... coisa. É semovente, né? É coisa. Não é ser humano, né? Eles são tutelados como coisa. Então, a pessoa que tem o animal, ele pode muito bem compartilhar a guarda, porque o animal ele tem amor, ele nutre amor tanto por ele quanto por ela. Então, é totalmente possível. E os dois vão arcar com as despesas, tanto de alimentação, com ração, despesa com veterinário, passeios, sem nenhum problema. Deixa eu fazer uma pergunta também. Lembra que eu não sou especialista em direito de família, como bacharel em direito eu tenho uma noção. Tem conhecimento. Mas eu vi numa separação a mulher se posicionar da seguinte maneira: eu sou independente, eu não preciso do meu ex-marido. Assim sendo, eu dispenso a pensão alimentícia do meu filho. Pode fazer isso? Não. Do filho, jamais. É direito indisponível. O direito é do filho, não é dela. Mas eu já vi porque... Olha que coisa interessante. Ela pode abrir mão da pensão dela, para ela. Eu já vi mulheres renunciarem à pensão para ela e depois ficar numa situação terrível, periclitante, tentar entrar com a ação e não conseguir porque ela renunciou. Ela renunciou. Ela renunciou. Uma coisa é dispenso, irreversível? Renúncia é irreversível. Se ela falar dispenso por hora, naquele momento ela está dispensando, ela não quer. Dispenso por hora. Agora, quando ela fala renuncio, quando você renuncia, então tem você abriu mão. Dispensa e a renúncia. Exatamente. É igual a herança. Se você renunciar à sua herança... E depois eu não quero posso me arrepender? Passa para outro irmão. Passa para outra pessoa. Porque você renunciou. Então vamos lá. Agora, os alimentos para o filho, jamais ela pode pensar que são indisponíveis. E outra coisa, se ela fizer isso, ela pode sofrer uma representação do Ministério Público. Porque ela está dispensando um direito que não é dela. O direito tanto que quando você entra com uma ação, Ricardo em face de Antônio. Ricardo representado pela sua genitora, nome tal. Ele é representado, entendeu? O direito não é dela, ela só representa o filho. O direito não é dela. Direito
indisponível. Eu gosto dessa expressão. Indisponibilidade do direito. Eu vi uma vez uma mulher falando, não quero porque eu sou independente, não preciso dele, porque ela queria evitar contato e dependência financeira. Mas lembrando, estou trazendo esse assunto, tá, só para mostrar que há certas situações, né, que aqui é um dos casos que é bem indisponível, ela não pode dispor disso. O direito que não é dela. Exatamente, tem casos já julgados. E você agora, já trabalhou com casos assim? Já julgados agora até de reversão de guarda, né? Reversão de guarda? Sim, porque o que acontece? A criança, ela tem pais, ela não tem ex-pais. Então, a mãe que está com a guarda, não sei se o motivo foi traição, rancor, ódio, mágoa, não importa. A criança não pode ser afetada. O pai, por mais relapso que ele venha a ser ou não, ele tem o direito de ter o filho, de ver o filho. E ele é obrigado a pagar a pensão. E ainda que ele atrase a pensão, ele tem direito de buscar o filho na porta de casa e devolver, mesmo que a pensão esteja atrasada. Uma coisa é a pensão atrasada, você vai, executa, coloca ele na cadeia ou não, mas o convívio, a criança tem o direito ao convívio com o pai e com a mãe. Isso daí é uma garantia constitucional. Inclusive, existe até ações que a gente entra contra pais omissos de abandono afetivo. E tem até abandono afetivo. Abandono afetivo. Tem juízes que têm dado indenização por dano moral por abandono afetivo. Então é direito do pai ter o convívio, o contato com o filho. A mãe não pode jamais abrir mão do direito à pensão e nem negar a visitação ao pai e até mesmo a retirada para pernoitar com o pai. E vice-versa. Doutor, o senhor já viu aí, eu creio que sim, eu vou me antecipar achando que há uma resposta positiva, o senhor pode até me contrariar. Sim. O senhor já viu pais usando os filhos para um pretexto da briga deles? Ah, sim, isso daí tem muito, né? E aí não há um prejuízo para os filhos? Há prejuízo para os filhos, tem a famosa alienação parental. Essa palavra, o que é alienação parental? Alienação parental é quando você denigre, você acaba com a imagem da outra pessoa que não está convivendo com o filho. Teu pai não presta, tua mãe é isso. Exatamente, seu pai é drogado, seu pai é viciado em jogos, tigrinho, seu pai não te dá pensão porque ele é viciado em jogos, em drogas, em bebidas. Aí aquela mãe, ela acaba com a mente daquela criança para que ela tenha uma resistência e para que ela não venha querer mais desejar a presença do pai. Isso é proibido. Eu conheci um E vice-versa. Da mãe também. Tem pais também que denigrem a imagem da mãe. Vamos ser bem claros aqui que não é só a mulher. Tá, pais também denigrem a imagem da mãe. Ou seja, usa os filhos, a briga é deles. A briga é deles. E usa os filhos. Os filhos não tem nada com isso. Eu conheci um caso, na década de 90, um camarada, ele separou da esposa, a separação foi tranquila. Sim. Mas ela falou, Calazans, a situação ficou tão difícil que ele abriu mão. Porque a mulher colocava os filhos tanto de uma forma tão contundente contra ele que ele não resistiu. Sim. Ele abandonou, ele pagava a pensão. Ele falou, não dá. Cada vez que eu ia buscá-lo, era uma briga. Ele falou que às vezes foi tão estressante que ela conseguiu, né, me colocar de tal forma que ele entendeu que foi melhor não ter mais contato. A figura do pai. A figura do pai ali. E aí ele não abandonou, né? Financeiramente não podia e tal, mas a gente vê uma situação difícil. Mas né? isso é um prejuízo enorme, que inclusive existe a síndrome da alienação parental. O que é a síndrome? A síndrome é quando tem crianças que até beiram ao suicídio por causa desse desentendimento absurdo entre os pais. Tem crianças que têm prejuízos escolares, tem crianças que desenvolvem anorexia, tem crianças que têm diversos problemas de saúde por causa da briga dos pais, da alienação parental. Isso é uma síndrome. E a criança, só de ouvir falar no nome do pai ou da mãe, ela tem entra em desespero. Raiva, ela tem ódio, ela tem vontade de sumir, ela tem vontade de desaparecer. E ir pra rua e morar na rua. Então isso é muito perigoso. E esse pai ou essa mãe alienadora que denigra a imagem do outro, há casos também de reversão de guarda, viu? E aí retira-se até a guarda compartilhada, ficando uma guarda unilateral. Aquele pai ou aquela mãe que está acabando com a imagem da pessoa que não tem a guarda do pai ou da mãe, ela pode até perder essa guarda para esse pai ou essa mãe que não tem a guarda do filho por causa da alienação parental. Então fique atento, porque isso daí pode voltar contra você e você perder a guarda do seu filho para o outro que você tanto denigre. Se ele comprovar que ele é uma pessoa do bem e que tudo que você fala dele é uma grande mentira, uma grande farsa. Eu conheci um caso, participei de um caso, um pouco diferente isso aqui, né? Só para gente trazer a mágoa, né? Sim. Era a menina, tinha um pai, ela adorava o pai era tudo para ela. Meu pai. Ela tinha 7 anos, o pai sumiu, foi à padaria comprar, e nunca mais voltou. E, inclusive, ela achou que o pai aquele que foi comprar cigarro, né? Sempre tem a história do marido que foi comprar cigarro. Mas é verdade. Sim. No caso, ele saiu, ela falou,
o professor, ele saiu para a padaria e nunca mais voltou. Nunca mais em termos, né? E até a família achou que tinha morrido. Ele aparece depois de 11 anos, não, mais de 10. Nossa, quanto tempo. Mas ela sofreu, essa garota, ela tinha 7 anos, que o pai era... E ele voltou depois de 10 a 15 anos, muito tempo depois, 10 a 15 anos, a família achou que ele tinha morrido, inclusive a esposa, a mãe sofreu muito, criou os filhos, ela não era filha única, criou os filhos sozinho, sofreu muito. E depois de 10, 15 anos ele volta do nada com outra família. Meu Deus. Do nada. Que situação, acontece muito. E eu acompanhei o casamento dela, né? Acompanhei o casamento dela e ela falou, olha, vou respeitar como pessoa, mas para mim não é pai mais. Então eu vi, e ele foi no casamento dela, né? Inclusive eu participei do casamento dela. Sim. Mas eu vi um sofrimento, uma tristeza. Ela falou assim, professor, você não tem noção de como eu gostava do meu pai, eu amava meu pai, e aquele vácuo ficou por 10, 15 anos. Se ela soubesse que o pai tivesse separado da mãe, talvez seria mais tranquilo para ela assimilar. Mas o problema não foi esse, que ele sumiu, e depois ela percebe, chega à conclusão que é por outra família. Então ela sofreu, até hoje ela falou, respeito meu pai, não quero, né? Ela tem essa sequela, né? Não, mas até essa sequela. Olha lá, vamos lá? Mas aí eu compreendo que o pai, ele deveria ter informado para a filha. Não, vou embora, ninguém. Não quero mais. Nem para ninguém. Um absurdo, né? Ele trouxe um grande dano aí pro psicológico da filha dele, né? Eu acompanhei um outro caso, a gente está caminhando para o final já, é muito interessante. Eu preciso ainda falar alguma coisa ainda. Tenho ainda alguns assuntos para falar. Então, se acompanhar só um caso, mais um, para a gente acabar aqui, que está caminhando para o final. Olha que coisa interessante. Uma senhora falou, o senhor poderia falar com meu marido? Posso. Qual que é o caso dele? Aí, ela me apresentou o marido e tinha um menino de 1 ano e meio, 2 anos, em cima dele, um moleque agarrava. Meu pai. Ela falou, qual é o caso, minha senhora? A minha senhora é o seguinte, que ele falou que vai embora amanhã e não quer mais saber de mim. E vai me deixar com meus filhos, eram vários. Certo. Aí eu falei para ele, olha, não posso me intrometer no relacionamento de vocês, mas eu vou fazer a pergunta, é isso mesmo? Ele falou, é isso mesmo. E ele sumiu, ele falou, então, ele quis conversar comigo, ele nem quis, ela que queria, né? Aí eu falei, como pode ser assim? E o menino, meu pai, ele gostava, o menino era de 1 ano e meio, 2 anos, era agarrado. Eu falei, você vai deixar esse menino assim? Ele falou, vou. Isso faz uns 10, 15 anos, ele deixou no outro dia e nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Abandonou tudo. E, inclusive, ninguém sabe o paradeiro desse no Nordeste, se está vivo ou não. Mas eu fiquei assim, hoje tem gente que trata as pessoas como um bicho, não é isso? Infelizmente ocorre isso. Aí eu vi esse caso. Conflito com o cônjuge, né, o companheiro, e fazem isso com os filhos. Ele deixou várias crianças e sumiu. E a mulher sofreu para criar. Esse menino deve estar com 16, 17 anos hoje, faz uns 15 anos. Mas eu fiquei olhando assim, falei, eu não tenho o que falar. Às vezes eu vejo uns casos semelhantes a esse assim, que o pai some, aí o filho vira jogador de futebol, vira estrela, vira artista. Aí acontece, aí ele aparece aí ele quer pensão. Olha, filho famoso. Percepção minha aqui, não é nem juridicamente. O juiz, esse foi juiz, dá vontade de não conceder, né? Mas aí plano jurídico é outra coisa. Mas dava o quê? Você abandonou teu filho? Depois de 20 anos, você volta porque teu filho... A vontade realmente é essa, mas se ele comprovar que ele não tem condição, provavelmente o juiz pode dar a pensão para ele. É uma injustiça, né? Não é uma injustiça? Mas nem tudo que é justo, né? O direito, né? Nem tudo que é justo é direito. Justiça e direito, a gente vai conversar outro dia sobre isso. Mas é um caso interessante, hein? Muito interessante. Então, gostaria de concluir aqui vamos lá. O que você tem para o Dr. Cléio? Do namoro ao divórcio. Vou tentar aqui ver se dá tempo de falar o máximo possível. Quanto tempo nós temos mais ou menos aí? Mais 5 minutos? O que acontece? Hoje as pessoas elas estão em crise de confiança. Confiança no ser humano. O ser humano hoje ele não acredita mais no ser humano, mas ele tem sentimentos, ele tem necessidades, ele quer ter o apoio, quer ter o companheirismo do parceiro, da parceira, do companheiro, da companheira, do cônjuge ou da cônjuge, ele quer ter essa companhia. Ninguém nasceu para ser uma ilha. E o que acontece? As pessoas muitas vezes estão substituindo os bens materiais pela companhia das pessoas. Isso está errado. Você tem que, desde o seu namoro, desde o início, porque o casamento ele foi feito por Deus e para dar certo. Ele não dá certo por quê? Por falha nossa, porque nós buscamos coisas diferentes, muitas pessoas são volúveis, muitas pessoas são impulsivas. E isso atrapalha você de ter uma união sólida com alguém. Então, quando você namora, desde o início ali,
você tem que conhecer bem. O que é o namoro? O namoro é a fase de conhecimento. Namoro não é já para ter relacionamentos, para ter relação íntima, não é para isso. Mas as pessoas hoje, infelizmente, é assim. Nós não queremos aqui pregar falso moralismo, nada disso. Mas quando você entrega o seu coração, você está entregando a sua alma para alguém. Você está ali confiando para essa pessoa. Então, se você namora, você tem o intuito de namorar para ter um relacionamento, uma união estável. Eu acredito que para ter um casamento. Que tudo que você tem que selecionar muito bem. Possa acontecer, o período do namoro e noivado. É fundamental. É para isso. É fundamental. Né? Você não viu isso antes? Você não viu isso antes? E outra coisa, acontece muito hoje de ter conflitos já na fase de namoro. Porque o que ocorre? Você tem que saber separar o que é namoro, o que é união estável. Porque existe o namoro qualificado, que é aquele que você dorme na casa do seu namorado, da sua namorada, passa 1, 2 dias lá, mas vocês namoram. Ô, doutor, vocês vamos marcar um outro dia pra gente falar... Vocês não vivem em união estável. Vamos marcar outro dia pra gente falar sobre esse namoro estável, sim. namoro qualificado. Vamos Porque marcar... o que acontece? O namoro por si, ele não... Vamos marcar sim, com certeza. O namoro por si, ele não traz consequências jurídicas. Mesmo que você namorar e se você engravidar e tiver um filho, não quer dizer que você tem direito patrimonial. Porque você pode só ser namorada dele. Agora, se você convive com ele numa união estável, independente de ter filho ou não, vai ter repercussão patrimonial. Como, por exemplo, esse caso desse rapaz que você me disse no começo. O senhor me disse no começo. O que acontece? Se ele namorava com a moça que ganhou os 500 mil do pai e lavrou a escritura só no nome dele, ele deu os 500 mil. Ele namorava. Ele não podia jamais, no meu entender... dar o dinheiro para ela. Isso é verdade. Ele poderia ter feito um contrato de namoro com ela. E outra coisa, quando você faz um contrato de namoro, você pode colocar a conversão desse contrato de namoro para uma união estável. Você pode converter o contrato de namoro em união estável. O que nós, preventivamente, quando não se tem muito conhecimento da pessoa, ou se você não confia 100%, você pode fazer um contrato de namoro com previsão de conversão em união estável com um regime de separação total de bens. Se ele tivesse lançado mão do regime de separação total de bens no contrato de namoro, não iria comunicar, o imóvel já não comunicaria. Esses 500 mil dele, seria só dele, ele não daria para ela. Aí é um tema que a gente tem que trazer aqui com mais tempo, porque o contrato de namoro, ele é fundamental. Okay. Eu tive um caso, só para concluir, eu tive um caso de um rapaz que ele namorou um bom tempo com a moça, 2 anos, 2 anos e meio, e ele tinha 3 imóveis e mais 2 terrenos. E ele só namorava com ela, ele não vivia em união estável. Só que ele trabalhava numa boa empresa e ela pediu para ele colocar ela no convênio dele. E ele falou não. Aí ele foi até o departamento pessoal e falou não é possível. Só entra no convênio se você for casado, se você viver em união estável. E ele, de boa fé, de bate-pronto, foi lá e fez uma declaração que tinha união estável com ela. No final das contas, resumindo aqui, ela teve direito à metade do patrimônio dele por causa dessa declaração que ele deu, que ele ainda burlou a empresa, que não vivia em união estável, era só namorado, e ele perdeu metade do patrimônio dele para ela, num reconhecimento de solução de união estável que não existia. Ok. Estamos acabando, nós vamos marcar outra reunião com o doutor Clécio, e a gente vai falar mais coisas sobre esse assunto. Clécio, eu quero fazer uma afirmação aqui para acabar mesmo. O amor é cego. Casamento cura cegueira. Exatamente. O amor. Você acredita em vida após o casamento? Eu acredito. Brincadeiras à parte. Eu acredito sim. Né? Brincadeiras à parte, é claro que nós acreditamos. Mas essa pergunta, ela é muito interessante, só para a gente, o objetivo aqui, o assunto é muito legal, a gente vai marcar outro dia para conversar mais sobre esse assunto, mas é para conscientizar, você que quer casar ou após o casamento, precisa, principalmente antes do casamento, uma orientação prévia para que não sofra as consequências. Para finalizar, um tchau para nossa turma, para colocar, né, ansiedade aí, um gosto para... Só um detalhezinho, o primeiro casamento pode ter sido um estágio na sua vida, para o segundo casamento você viver eternamente com ele, ou enquanto você vivo for. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Aguarde o próximo encontro. Doutor Clécio. Muito obrigado, professor. Eu é que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima vez. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço. Obrigado. E tudo de bom. Bom dia.